No livro de Lucas, capítulo 2, versículo 8 e 11, está escrito: E havia pastores que viviam nos campos próximos, vigiando os rebanhos à noite. Um anjo do Senhor apareceu a eles. Hoje, na cidade de Davi, um Salvador vos nasceu. Ele é o Mashiach, o Adonai. Um dos lugares que pude visitar enquanto estava em Israel, numa viagem que fiz, foi a pequena cidade de Belém. Digo isso com gratidão porque, apesar de todas as cenas pacíficas de Belém, quando nós olhamos as fotos na internet, nos cartões postais, hoje é muitas vezes um lugar de contendas, fora dos limites para os turistas. Belém fica na região montanhosa central de Israel, surpreendentemente perto de Jerusalém. Também fica na fronteira entre o cinturão de fazendas e o deserto, literalmente do outro lado da estrada. Então, fazendeiros como Boaz e pastores como Davi coexistiram ali, um pouco mais pacificamente do que os palestinos e os israelenses. Um sinal disso é especialmente evidente no outono. Pela única vez durante todo o ano, as ovelhas podem pastar nos campos dos fazendeiros. Isso prova uma relação simbiótica. Ovelhas normalmente confinadas ao pasto no deserto obtêm os restos da colheita, mas também deixam fertilizantes para a próxima estação do cultivo. Esse fenômeno, que ocorre apenas em cidades fronteiriças, pode explicar o texto de Lucas 2, versículo 8, de que os pastores estavam nos campos perto de Belém. Em caso afirmativo, data o nascimento de Yeshua em algum momento do verão ou do outono, talvez em conjunção com a festa de Sucote, conhecida como Festa dos Tabernáculos. Mas o fato de essas ovelhas estarem na área de Belém também sugere outro pensamento, que eram rebanhos do templo sendo criados para o sacrifício. A Mishnah, que é um comentário judaico, nos diz que apenas ovelhas dos rebanhos de Belém deveriam ser usadas para esse propósito. Este é um indicador adicional em direção a Yeshua, o Cordeiro sacrificial de Deus. Outra característica da área é o Palácio Fortaleza Herodiano, que, na verdade, lança uma sombra sobre a cidade de Belém no início da manhã. Do alto, pode-se ver não só Belém, mas até Jerusalém a oeste, bem como uma boa visão do deserto a leste. Cada pessoa na história do nascimento de Yeshua, seja Miriam e José, os pastores, os magos, Simeão, Ana, teriam que aceitar a ideia de que essa pobre criança era o verdadeiro rei do mundo, quando a presença do rei Herodes era tão óbvia e sinistra nas proximidades. Certamente, foi preciso muita fé para fazer parte daquela primeira história do nascimento de Yeshua, ambientada em Belém. Mas não é preciso menos fé hoje, quando tantos outros reis competem por nossa atenção, quando o mal às vezes parece entronizado. Lançar nossa sorte com aquele cordeiro imaculado nascido em Belém para ser o sacrifício para expiar nossos pecados. E fica a pergunta: você lançou a sua sorte sobre ele? Querido Deus, a história do Senhor é uma história tão bonita. Quando nós lemos sobre o seu nascimento, a vida que o Senhor viveu, a sua morte, a sua ressurreição,
Tudo faz o nosso coração, ó Pai, se alegrar, porque nós sabemos que o maior presente que nós recebemos foi ter Yeshua em nossos corações. E aqui nós falando um pouquinho sobre a cidade de Belém, hoje uma cidade que poucas pessoas gostam de visitar por causa da localização tão pesada, tantas coisas acontecem ali. E nós podemos ver, Pai, que o Senhor é tão maravilhoso que às vezes o Senhor escolhe um lugar insignificante para poder realizar os teus propósitos. Assim como Belém foi escolhida para ser o lugar do nascimento do nosso Messias Yeshua. Mas quando eu olho para a minha vida, eu posso entender que assim como Belém, uma cidade aparentemente bonita, mas também uma cidade cheia de problemas locais. E eu olho para a minha vida, Senhor, e fico tão agradecida, porque o Senhor também escolheu habitar em nós, habitar em mim, habitar na vida dessa pessoa que está orando junto comigo nesse momento. Muito obrigada, Pai, porque nessa terra desértica do nosso coração, nesse lugar sem aparência, é aonde o Senhor desejou habitar. É aonde o Senhor escolheu estar. E o que faz a diferença não é o lugar. O que faz a diferença é o Senhor em nossas vidas, na terra das nossas vidas. Por isso eu quero te louvar, Senhor. Louvar por Yeshua, louvar pelo sacrifício do nosso Messias, louvar por tudo que ele passou, pelas experiências dele, que hoje nós podemos também experimentar do caminho de Yeshua, que não foi um caminho fácil, mas com certeza ele recebeu a bênção, a vitória, porque ele foi obediente até o fim. Assim, Senhor, eu oro e peço que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha derramar sobre nós esse poder e que nesse lugar que parece tão deserto, seja o lugar aonde o Senhor possa realizar os teus feitos em nossas vidas. Eu oro, Pai, e eu te agradeço por tudo. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém.